Bom dia. No Salmo 13, o salmista diz assim: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina meus olhos para que eu não durma no sono da morte, para que não diga o meu inimigo prevaleci contra ele, e não se alegrem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, vou alegrar o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Ele termina esse salmo se alegrando em Deus. Mas quando ele começa esse salmo, ele faz 4 perguntas. E ele pergunta: até quando, Senhor? E a primeira pergunta: até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Para sempre? O Senhor vai se esquecer de mim para sempre? Até quando o Senhor vai ocultar de mim o rosto? Até quando estarei eu aflito dentro da minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o inimigo? Esse inimigo que ele tinha era um inimigo carnal. Alguém que afrontava ele, alguém que tentava matá-lo. Porque Davi vivia em guerras, em lutas cara a cara com o inimigo. Mas a sua alma e seus sentimentos, eles estavam conturbados. E ele já não aguentava mais aquela peleja, ele já não aguentava mais aquela guerra. Então ele começou a questionar Deus. E começou a perguntar: até quando, Senhor? Gente, muitas vezes nós fazemos essas indagações para Deus. Muitas pessoas perguntam: Senhor, até quando eu vou sofrer assim? O que eu fiz? O que eu fiz para pagar tanto? Por que tanto sofrimento na minha vida? Por que eu tenho que estar sempre com essa tristeza na alma, com essa angústia no coração? Por que muitas pessoas só me desejam o mal, só querem o meu mal? Amados, Deus, ele não esquece de ninguém. Isso é a aflição do seu coração. É a aflição da sua alma. É a sua dor. São os seus sentimentos. Porque você está olhando somente para a sua situação. Deus, ele não esquece de ninguém. Aí ele diz: atenta para mim, responde-me, meu Deus, ilumina meus olhos para que eu não durma no sono da morte. Quer dizer, para que eu não me desfaleça, não desista, né? Para que os meus inimigos não digam que eu prevaleci contra ele. Mas aí, no final, ele foi dizer assim: no entanto, eu confio em tua graça. Eu vou me alegrar na tua salvação, porque eu tenho a salvação. Eu vou cantar ao Senhor, porquanto o Senhor tem me feito muito bem. E quando ele toma essa atitude de se alegrar na salvação de Deus, de louvar ao Senhor, de mudar a sua atitude de prostração, quando ele resolve sair daquela lamúria, porque no início ele está se lamentando, quando ele resolve parar de se lamentar, quando ele resolve sair daquela situação de prostração, quando ele resolve pensar que Deus não o escuta, quando ele resolve pensar que Deus não o vê, porque ele tem consciência da salvação. E todos nós temos consciência de que Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar. Mas aí muitas vezes você que não conhece ainda o Senhor, você nunca parou para se perguntar: mas salvar do quê? A palavra de Deus diz que esse mundo está perdido, que esse mundo está condenado. E que Jesus veio, que o diabo veio a esse mundo para matar, roubar e destruir. Mas, no entanto, Deus enviou o seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. No entanto, Deus veio para nos salvar. Jesus veio a esse mundo para nos salvar, para tirar a tristeza do nosso coração. Lá no Salmo 139, versículo 23 e 24, diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quer dizer, Deus, ele sonda, ele olha o nosso coração.
Muitas vezes você está ferido, você está machucado, você está frustrado, você está parado à beira do caminho, porque pensa bem, quando um soldado vai para a guerra e ele se fere, ele para. Porque ele, em vez dele correr, ele se arrasta. Em vez dele atirar, ele se defende. Então ele tenta, por quê? Porque ele está machucado, seu corpo está debilitado. Então ele não consegue mais atuar como ele atuava antigamente, quando ele tinha o corpo são. Quando ele é ferido, ele para. Assim é você. Quando a sua alma está ferida, quando o seu coração está cheio de entulho, quando você foi ferido por pessoas, por palavras, quando alguém te machucou, quando alguém te abandonou, quando alguém te molestou, quando alguém tocou em você, quando alguém fez algo que te feriu no coração, essa tristeza, ela fica na sua alma e ela começa a ser nutrida por consequências da vida, por situações que você vai passando e você vai acumulando dentro do seu coração. Mas o Espírito Santo está na terra nos assistindo. E o que nós temos que fazer para nos livrar desses sentimentos que muitas vezes nos entristecem? Nós temos que liberar perdão para aquelas pessoas que nos feriram. É a primeira coisa que nós temos que fazer. É difícil, talvez você não me compreenda agora que eu estou falando, mas se você começar a praticar, a sua alma vai começar a aliviar. Ah, mas é ele quem tem que pagar. Não, a justiça, ela vem de Deus, não é você que tem que fazer a justiça. Quando você libera as pessoas do seu coração, quando você libera as pessoas dos seus sentimentos, quando você tira esses sentimentos de ferimento, de palavras que te feriram, de pessoas que te molestaram, quando você consegue fazer isso, e isso não é num dia só, isso vem todos os dias, você falando, Senhor, eu libero perdão para fulano, para ciclano, para Beltrano, eu libero, Senhor, alivia meu coração, automaticamente a tristeza vai saindo do seu coração. Pessoas abandonadas, pessoas rejeitadas, pessoas excluídas. Esses sentimentos, eles se alojam na nossa alma e muitas vezes apodrecem. Algumas pessoas ficam amargas e reagem com raiva, reagem com ódio, e outras se entristecem e se escondem. E outras vivem uma farsa, tentam mostrar uma aparência de alegria, mas na verdade seu coração está dilacerado por dentro. Então, quando nós conseguimos olhar para dentro de nós e conseguimos ver de onde que vem a tristeza, de onde que está a raiz, quais são essas raízes que nos deixou nesse estado lastimável, quais são as raízes que tem ali, e nós conseguimos arrancar isso da nossa alma, dos nossos sentimentos, e nós só conseguimos arrancar isso orando a Deus, falando com Deus, pedindo para Ele nos tratar, pedindo para Ele tirar do nosso coração a amargura, o rancor, pedindo para Ele tirar o ódio, liberando perdão para as pessoas mesmo sem querer, liberando, confessando. Aí o Espírito Santo começa a trabalhar no nosso coração. E quando Deus sondar o nosso coração, quando Deus sondar os nossos pensamentos, Ele vai ver se há algum coração mau, se há algum caminho mau. E aí Ele só vai guiar você a partir do momento que você tiver um coração limpo. A partir do momento que você entender o que é a dádiva do perdão, a partir do momento que você começar a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, aí a sua vida vai mudar. Então medite, é o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você não vai se ferir, você não vai se machucar, você não vai agir contra você próprio. Então, se você se ama, e você precisa se amar, e se você não se ama, você precisa orar a Deus, Senhor, eu preciso me amar, e você tem que começar a confessar com a sua boca, eu me amo, eu me valorizo, eu sou o melhor de Deus. As pessoas podem não me valorizar, mas eu me amo, Deus me fez perfeita, Deus me fez com propósito, então descubra Ele. Vá até uma igreja, busque a Deus. Jesus, quando Ele subiu aos céus, Ele não nos deixou órfãos, Ele nos enviou o Espírito Consolador. E esse Espírito nos conforta, nos consola, nos assiste a todos os momentos. Pense nisso, Ele está aí com você nesse momento. Então fale com Ele. Deus te abençoe.